Antes do Cher começar a aula, só antecipando um pouquinho, deixa as perguntas todas para os últimos 10 minutos para a gente conseguir aproveitar mais o conhecimento do Cher. Pode ser, Cher? Pode ser, melhor ainda. Melhor, né? Tá ok, então combinado. Podemos Boa aula. começar? Inshallah. Estão me ouvindo bem? Sim, Cher, tá ótimo. Alhamdulillah. Tá bom. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Deus, o Criador do universo. Testemunho que não há outra divindade a não ser Deus. Testemunho que Muhammad é o mensageiro de Deus. Que a paz de Deus seja com ele, bem como seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Se Deus quiser, inshallah, vamos começar a estudar ou falar sobre o jejum. O que significa o jejum na língua árabe, antes de tudo? O jejum significa, na forma geral, parar de fazer qualquer coisa, seja palavras, parar de falar, ou parar de comer. Ou porque Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão Sagrado que Maria falou para seu povo, quando pediram para ela falar com eles, ela falou: eu estou de jejum. Então, ela estava de jejum, significa naquela época que ela não consegue falar com eles. O jejum significa parar de falar. Mas agora, na Sharia islâmica, o que significa o jejum? Parar de fazer todas as coisas que quebram o jejum. Da oração da aurora até a oração do pôr do sol, com intenção. Então, parar de comer, parar de beber, parar de fazer relações sexuais, começa da oração da aurora, oração do Fajr, até a oração do Maghrib, pôr do sol, com a intenção. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, nós sabemos que Allah, louvado seja, revelou no Corão Sagrado para o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na cidade de Meca. Depois ficou em Meca 13 anos o profeta sallallahu alaihi wasallam, 13 anos, depois emigrou para a cidade do Al-Medina. Depois de 2 anos no Al-Medina, Deus ordenou o profeta sallallahu alaihi wasallam para fazer o jejum. Deus revelou no Corão Sagrado, na surata Al-Baqarah, Vaca, versículo 183, Allah disse, ó fiéis, o jejum foi prescrito para vós, como foi prescrito para aqueles antes de vocês, para que serem piedosos. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Mas o jejum antes do Islã, existe jejum antes do Islã? Sim, existe jejum antes do Islã. Mas não existe o jejum. Deus não ordenou as pessoas para jejuar o mês do Ramadã. O mês do Ramadã só para a nação do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Então as pessoas, ou as nações antes do Islã estavam jejuando, mas alguns dias, alguns teólogos falaram que estavam jejuando também no dia de Ashura, dia do mês, dia 10 do mês Al-Muharram, antes do Islã. Alguns falaram, e tem outro jejum, mas o mês do Ramadã foi prescrito para a nação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Deus disse no Corão Sagrado: "Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran." O mês do Ramadã é o mês que Deus revelou o Alcorão para guiar as pessoas. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Este versículo exatamente que os teólogos falaram que Allah, nosso Deus, nos ordena cada pessoa muçulmana adulta, ele que está sem desculpa, sem doença, é obrigatório jejuar. Ele não está de viagem, também é obrigatório fazer o jejum, porque Deus disse: quem presenciou, quem estava presente quando chegou o mês do Ramadã, então tem que ficar
de jejum. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: o Islã foi concebido com 5 pilares. Primeiro pilar, testemunho que não há outra divindade a não ser Deus, testemunho que Muhammad é o mensageiro de Deus. Segundo pilar, fazer 5 orações por dia. Terceiro pilar, fazer a zakat, purificação dos bens. Quarto pilar, a peregrinação. Quinto pilar, também aqui, o fazer o jejum do mês do Ramadã, exatamente. E tem uma, como o Imam al-Bukhari, o Muslim, narraram. E tem beduíno também, veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e perguntou a ele. Ele falou: ó mensageiro de Allah, fala para mim o que Deus me ordenou para fazer o jejum. O profeta disse: o mês do Ramadã. Então, o mês do Ramadã é obrigatório. Mas, também, ao mesmo tempo, podemos jejuar segunda-feira, quinta-feira, 3 dias por mês, mas são aqueles dias jejum voluntário. O jejum obrigatório, o mês do Ramadã só. E outro, como se alguém obrigou para ele pediu, fez promessa, alguma coisa, outra coisa. Mês do Ramadã, então, agora já combinamos que Allah, louvado seja, no Alcorão Sagrado, nos ordenou para fazer o jejum. E nós combinamos que nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou bem claro que o jejum é um dos 5 pilares do Islã. Ele é um dos pilares do Islã. Então, a pessoa muçulmana pode deixar de jejuar o mês do Ramadã? Não pode deixar de jejuar o mês do Ramadã. Ora, porque ele é um pilar, 2 pilares do Islã. 5 pilares. Então, o que os teólogos falaram aqui? Qualquer muçulmano que nega o jejum, que fala não existe jejum, eu não admito que no Islã tem uma coisa chamada jejum, que negou, essa pessoa falaram que ele é uma pessoa não é muçulmana mais, porque ele negou um dos pilares do Islã. Mas outra pessoa, ou essa pessoa, o governador muçulmano, ele pede dele para voltar para o Islã. Então ele fala, os teólogos falam para ele: o que você está falando, ele pode deixar você uma pessoa incrédula, fora do Islã. Ele deixa, então os teólogos, o governador ordena aos teólogos, eles sentam com ele, falam para ele: você tem que arrepender, tem que voltar para o Islã. O que você está falando não está certo. Estamos falando sobre uma pessoa que testemunha, que faz a testemunha, que testemunha que ele fala Ashhadu an la ilaha illallah, fala Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ele fala que a oração é obrigatória, mas no mesmo tempo ele nega a obrigação de jejum. Então essa pessoa, os teólogos sentam com ele e falam: você tem que arrepender e voltar para o Islã. Se ele voltou, o governador aceita ele. Ele deixa ele. Mas se ele não voltou, o que falam os teólogos? Então ele tem que matar ele, porque está negando um pilar dos pilares do Islã. Se qualquer pessoa começou negando alguns pilares, depois vamos ficar sem Islã, sem religião, sem nada. Então não pode negar. Mas se essa pessoa estava morando longe dos teólogos, longe do conhecimento, nunca sentou com sheikhs, nunca sentou com pesquisadores, nunca aprendeu nada, estava morando nas florestas, não sabe nenhuma coisa sobre a religião ou sobre os pilares. Então, no início, os teólogos têm que ensinar ele para aprender. Quando depois de conhecimento, eles podem julgar ele, mas antes não. Outra pessoa, aquela outra pessoa que às vezes deixa de jejuar, que ele fala: eu não aguento ficar com fome o dia inteiro, não aguento ficar sem tomar água o dia inteiro, eu não aguento. Eu falo: o jejum, eu admito que o jejum é um dos pilares do Islã, mas eu não estou ficando de jejum porque não aguento. Eu não aguento ficar de jejum. Se ele falou isso, o que os teólogos falam sobre essa pessoa? Falam que essa pessoa, porque o jejum é obrigatório, eles têm que falar para ele: o jejum é obrigatório. Mas essa não
não podemos falar que ele é uma pessoa incrédula. Essa pessoa chama no Islã fasiq. O que significa essa pessoa? Fasiq. Não é uma pessoa incrédula. É uma pessoa que cometeu um grande pecado. Cometeu um grande pecado, mas ele continua muçulmano. Essa pessoa continua muçulmana. Mas não é uma pessoa incrédula. Então ele, o governador, ele deve obrigar ele a fazer o jejum. Porque não existe no mundo islâmico uma pessoa que, quando chegar o mês do Ramadã, ele quebra o jejum. Ele não pode quebrar o jejum, porque ele é muçulmano. Então, se você está seguindo o Islã, tem que ficar de jejum. Então, se ele não aceitou, o governador faz o quê? Como os teólogos falam, ele tem que colocar ele na prisão, que começa da oração da aurora, a oração do Fajr, o início de jejum, até a oração do Maghrib. Ele libera ele na oração do Maghrib. Ele deixa ele na prisão sem comer e sem beber, para ele fazer o jejum, pelo menos na imagem, assim. Porque ele não queria. O governador obriga ele. Deixa ele sem comer, sem beber o dia inteiro. Na oração na oração de Maghrib, ele libera ele. Então, também, o jejum é uma adoração que nós aproximamos de Deus, de Allah subhanahu wa ta'ala, quando nós fazemos o jejum. O jejum é um segredo entre a pessoa e Allah subhanahu wa ta'ala. Você pode encontrar com todas as pessoas, fala que você está de jejum. E no mesmo tempo, quando você entra em casa, entra na sua cozinha, você pode comer, pode beber, pode fazer tudo. Porque você está sozinho na sua casa. Você faz. Então, você faz tudo, mas você quebra a sua relação entre você e Allah subhanahu wa ta'ala. Por causa disso, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Allah louvado seja, disse: o jejum é para mim. O jejum é para mim. Eu vou recompensar os jejuadores. O jejum é para Allah subhanahu wa ta'ala. Depois Allah disse, porque o jejuador deixou a sua comida, deixou a sua bebida, pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, eu vou recompensar os jejuadores. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse nesse dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque o jejum também deixa a pessoa observando Allah subhanahu wa ta'ala. Quando fica em casa, sozinho, entre uma relação entre ele e Allah subhanahu wa ta'ala. Só, ele pode comer, mas depois ele pode negar. Que fala para as pessoas que estão de jejum e em casa ele come. Então, quando observa essa pessoa, observa Allah subhanahu wa ta'ala, ele não vai comer, não vai beber. Eu acho agora, temos quanto tempo ainda? Segundo de Ramadã. Então, podemos continuar mais um pouquinho. O mês do Ramadã, como entra o mês do Ramadã? No dia 30, ou à noite de 30 do mês do Sha'ban, do calendário lunar islâmico, ele pode testemunhar uma pessoa que ele viu a lua nova e fala assim, e fala depois para o governador que ele viu a lua nova, assim o governador pode ordenar todo mundo para fazer o jejum. Esse é um jeito. Se a noite de 30 do mês do Sha'ban, então noite de 29, dia 29, noite de 30, então antes do dia 30. Então, se uma pessoa testemunhou que ele viu a lua nova e foi para o governador e testemunhou que ele viu a lua nova, o governador pode ordenar todo mundo para fazer o jejum. Esse é um jeito. Outro jeito, se ninguém me viu a lua nova no dia 29, à noite do 30 do mês do Sha'ban, o que nós fazemos? Então, continuamos quebrar podemos continuar completar 30 dias do mês do Sha'ban. Depois de 30 dias do mês do Sha'ban, então
começou com certeza 100% o mês do Ramadã, porque o mês no calendário lunar islâmico vem ou 29 dias ou 30 dias, não vem 31, ou 29 ou 30 dias. Então, se continuou 30 dias, então depois de 30 dias, com certeza começou outro mês. Qualquer mês de todos os meses do calendário lunar islâmico. Então, completamos o mês do Shaban, 30 dias, depois do mês do Shaban, então com certeza entrou o mês do Ramadã. Então, se tem muitos nuvens no céu, não conseguimos ver a lua nova. Ou se ninguém foi para governador e testemunhou que ele viu a lua nova. Então, completamos. O que nós fazemos? Completamos 30 dias do mês do Shaban, depois começa o mês do Ramadã. Por que nós fazemos isso? Porque nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou isso para nós. Falou, então, façam o jejum quando vocês conseguem ver a lua nova. E também pode quebrar o jejum quando vocês olham a lua nova. Se vocês não conseguiram ver a lua nova, então completam o mês do Shaban 30 dias. Como o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou. Também por que nós falamos agora, se uma pessoa só, uma pessoa crente, viu a lua nova e foi para governador e disse na frente dele que ele viu a lua nova, então só uma pessoa, o governador aceita, pode aceitar essa pessoa, a palavra dessa pessoa, e ordena todo mundo para jejuar. Não precisa testemunhar muitas pessoas na frente dele. Porque nós aceitamos, falamos que um testemunho pode. Porque na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio um beduíno crente, falou: "Ô mensageiro de Allah, eu vi a lua nova do mês do Ramadã." Só uma pessoa, um beduíno veio. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou a ele: "Você testemunha que não há outra divindade a não ser Allah?" Ele falou: "Sim." Ele falou para ele: "Você testemunha que eu sou mensageiro de Allah? Você testemunha que Muhammad é mensageiro de Allah?" Ele falou: "Sim." Então o profeta ordenou Bilal, que estava fazendo a chamada do Al-Adhan. Ele falou: "Bilal, levanta e fala para todas as pessoas para jejuar amanhã." Então uma pessoa testemunhou na frente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele viu a lua nova. Então o profeta aceitou ele e ordenou todo mundo para jejuar. Agora, se, por exemplo, agora aqui nós estamos no Brasil aqui, como nós seguimos a Arábia Saudita aqui. Quando a Arábia Saudita fala que eles viram a lua nova, nós jejuamos aqui. Isso é certo? Certo. Porque, olha, por exemplo, agora a Arábia Saudita é muito longe de nós. Mas podemos aceitar isso? Podemos. Porque os teólogos falam, por exemplo, se a lua nova apareceu na Arábia Saudita, podemos jejuar aqui no Brasil? Eles falam, sim, podemos jejuar aqui no Brasil. Podemos jejuar na Síria, na Rússia, podemos ir na América, na China, em todos os lugares. Não importa, em qualquer lugar no mundo, as pessoas viram a lua nova. Pode ser, pode ser. Por que nós falamos isso? Também, uma outra coisa também. Se eles na Arábia Saudita jejuaram, e nós aqui fizemos, colocamos algumas pessoas para observar a lua nova. E observaram a lua nova aqui, e falaram que todo mundo que, todos os muçulmanos aqui, no Brasil, na América Latina, por exemplo, combinaram para ver a lua nova aqui, nesse mundo aqui. A Arábia Saudita falou, por exemplo, o jejum vai começar na segunda-feira. Aqui nós, as pessoas que nós colocamos para ver a lua nova, viram a lua nova terça-feira. Então podemos jejuar na terça-feira e na Arábia Saudita segunda-feira? Podemos, sim. Pode ser, isso é normal. Normal. Por que nós falamos isso? Porque que tem um dito que o Imam Muslim narrou, que uma pessoa chama Quraib. Ele falou, eu estava na Síria e todo mundo lá jejuaram, começaram a jejuar o mês do Ramadã. Eu vi a lua nova na noite da sexta-feira. Depois eu viajei para Medina.
na Arábia Saudita, no final do mês. O filho do Abbas, Ibn Abbas, me perguntou: quando vocês viram a lua nova? Eu falei: todo mundo na Síria viram a lua nova na noite da sexta-feira. Ibn Abbas perguntou a ele: você viu a lua nova na noite da sexta-feira? Ele falou: sim, eu vi a lua nova na noite da sexta-feira. E todo mundo lá viram a lua nova na noite da sexta-feira. E lá, todo mundo jejuaram, e também o governador da Síria naquela época, chama Muawiyah, que Deus esteja satisfeito com ele, ele jejuou e ordenou todo mundo para jejuar. Ibn Abbas disse: mas aqui, na cidade do Al-Madina, na Arábia Saudita, todo mundo viu a lua nova na noite do sábado. Noite do sábado. Então, nós vamos completar o mês do Ramadã 30 dias. Então, o Quraib, que estava na Síria, perguntou a Ibn Abbas: você não aceita o que as pessoas viram a lua nova antes de vocês, na noite da sexta-feira, na Síria? Ele falou: não. Assim nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ordenou. Então, qualquer país no mundo, eles podem ver a lua nova antes ou depois? Pode. Pode jejuar essas pessoas nesse país segunda-feira. Outras pessoas no outro país, terça-feira. Assim, isso é normal. Depende de ver a lua nova. Então, agora falaram, os teólogos aqui têm uma questão aqui. Falaram: se uma pessoa começou a jejuar em um país que começou o mês do Ramadã antes de um dia de outro país. Por exemplo, agora estou no Brasil, vou falar sobre mim. Para um exemplo, estou no Brasil. Começamos a jejuar, por exemplo, estou fazendo exemplo, jejuar na sexta-feira. Depois, eu viajei para a Arábia Saudita ou para Líbano. Começaram a jejuar lá no sábado. No sábado. Então, para mim, eu comecei antes deles um dia. Porque eu comecei antes, comecei sexta-feira. Começaram sábado. Então, eu fui, depois da minha viagem para lá, completaram lá 30 dias. Então, jejuaram o mês do Ramadã 30 dias. Para mim, ficaram 31. Porque já comecei antes. Comecei a jejuar na sexta-feira. Começaram a jejuar no sábado. Para eles, 30. Para mim, que eu viajei daqui para lá, comecei antes de um dia para eles. Viraram para mim 31 dias. Mas o mês do Ramadã, ele não vem 31 dias. Então, como eu posso jejuar 31 dias? O que os teólogos falaram aqui? Falaram: quando a pessoa viaja de um país para outro país, ele vira um deles. Ele vira o quê? Um deles. Quebraram o jejum, ele quebra. Se ele jejuou 28 dias, vamos falar o contrário. Começaram lá, por exemplo, sexta-feira, aqui começamos sábado. Então, começaram antes. Então, completaram 29 dias, vocês viram a lua nova. Então, no dia 30, viram a lua nova do mês de Shawwal, começou o dia do Eid al-Fitr. Então, para essa pessoa que viajou, que começou depois, ele jejuou só 28 dias. Como vai quebrar o jejum? Então, ele vira um deles. Ele quebra o jejum com eles, mas ele tem que recompensar esse dia depois. Porque o mês do Ramadã não vem 31 dias e não vem 28 dias. É uma coisa muito importante. Eu acho podemos temos quantos minutos ainda? Temos menos de 10 minutos. Podemos parar aqui? Sim, professor. O irmão Otávio, ele tem uma pergunta. Vou colar aqui nas mensagens. Tá bom. Qual a pergunta? Dá para ler aí? Preciso entrar aqui, né? Eu vou ler então, tá, professor? Pode. Sobre as formas de punição a quem nega o Ramadã ou quem deixa de jejuar, quais são as evidências dessas posições?
É uma escola específica que traz isso na Sharia? Está me ouvindo? Sim. Então, chegou uma ligação aqui, que isso trabalhou. Então, então, ele está me perguntando sobre aquele que nega a obrigação do Do mês do Ramadã, Ramadã. Isso. Uhum. Quais são as punições? punições, aqui, nesta vida ou na outra vida? Otávio, nessa vida ou na outra vida? Ele está sem som. Eu acho que voltou. Não, ele está sem som. Mas pelo que eu entendi, nessa vida aqui, ele quer entender quais são as posições, qual a punição e se isso tem a ver com alguma escola específica. Essa é a escola do Al-Mazhab al-Shafi'i, escola do Imam al-Shafi'i. E tem evidências dessas punições? Otávio, você tá com o microfone agora? Acho que não. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Consegui arrumar aqui. Ok, Otávio. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô, Sheikh, minha pergunta é a seguinte: você mencionou sobre uma pessoa que nega o mês do Ramadã, mencionou uma punição para ela. Depois, uma outra punição para uma pessoa que não consegue jejuar. Inclusive, o Sheikh mencionou sobre a pessoa ficar reclusa, presa durante o período do jejum. Sim, sim. Então, a minha dúvida é se isso é uma coisa que consta em alguma escola específica, porque eu nunca tinha ouvido falar, uma novidade para mim. Então, eu queria saber um pouco mais, inshallah. Que consta uma escola, é uma escola. Olha, aqui todas as escolas falam quase a mesma coisa nesse caso, entendeu? Mas principalmente nós estamos falando sobre a escola do Imam Shafi'i. Então temos 4 escolas, sabe ou não? Sim, sim, Sheikh. A escola do Imam Abu Hanifa, a escola do Imam Al-Malikiya, chama. A escola do Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Hanbaliya, a escola do الحنفي. Já falamos 4 Sim. الشافعية الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية. 4 escolas. A maioria fala quase a mesma coisa. Mas aqui, exatamente, estou falando da escola do Imam Shafi'i. Entendeu? Entendi. Então, para aquele que nega esse pilar, então, paga com a vida. E para aquele que não consegue fazer o jejum, então ele ficaria... Não, coisa que não consegue, não isso, não. Agora, quem nega, que ele não admita, que ele fala, eu não acredito que tem no Islã jejum. Sim, Você fala para ele, no Islã tem 5 pilares. Ele fala o quê? Não existe no Islã 5 pilares, tem no Islã 3 pilares, por exemplo. Entendeu? entendi. Ele Entendi. nega o pilar, ele fala, eu não admito que tem jejum no Islã, não admito que tem peregrinação, não admito que tem oração. Qualquer pilar dos pilares, se ele negou, não é muçulmano mais. Se ele fala, eu falo la ilaha illallah, eu falo Muhammad Rasulullah, mas eu nego a oração, nego o jejum, recusa tudo, mas não admite, ele não é muçulmano. Perfeitamente. Mas ele deixou de jejuar, não porque ele falou, eu fico com fome, eu fico com sede, eu não aguento, ele não queria jejuar por causa disso, entendeu? Essa não, continua muçulmano essa pessoa, não, continua muçulmano, mas ele chama no Islã fasiq. Fasiq o que significa? Significa ele está cometendo um grande pecado, sabe? Tem pecado pequeno, tem pecado grande. Sim, Grande sim. pecado quando você deixa de fazer alguns pilares, por exemplo, você fala que admite que são pilares do Islã, mas você deixa de fazer. Porque agora tem muitos muçulmanos, eles não rezam, mas eles não negam a oração. Eles falam oração obrigatória, sim, certo, mas estão com preguiça para levantar e fazer o wudu, a ablução, depois rezar. Então essa pessoa muçulmana continua muçulmana essa pessoa. Mas ele está cometendo um grande pecado. Uma outra pessoa que você estava falando agora, que não consegue jejuar, não, essa pessoa fora desse assunto. Essa pessoa tem desculpa. Agora, se ele estava de viagem, ou estava doente, ou uma mulher grávida, ou uma mulher que amamenta o seu filho, ou uma pessoa idosa que tem idade avançada, não aguenta de fazer o jejum, ele tem outra coisa, mas podem quebrar o jejum. Allah permitiu para essas pessoas quebrar o jejum, ou recompensar depois do mês do Ramadã, ou pagar como fidyah, expiação, ou caridade no lugar de jejum. Entendeu? Perfeitamente, Sheikh. Jazakallah khair. Barakallahu fikum.
Eu acho alguém tem mais uma pergunta, alguma coisa? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, ainda falando de jejum, mas não no Ramadã, do mês de Shawwal, os 6 dias, é Sim. obrigatório, não é sunna, né, eu acredito, você fazer os 6 dias, mas se você não conseguir fazer os 6 dias, você está pecando? Não, com certeza que não. Ele é sunna. Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quem jejua ele, Deus vai compensar ele. Quem não faz esses dias, que não jejua esses dias, ele não está cometendo pecados, mas ele não estava ao mesmo tempo, ele não estava, yani, não conseguia. Ok, está chegando muita mensagem aqui para mim. Então, não vai conseguir a recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala para esse dia, porque Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que jejua o mês do Ramadã, depois 6 dias do mês do Shawwal, como uma pessoa que jejuou o ano todo. Então, por que falaram isso? Nós vamos explicar isso depois, os detalhes. Nós estamos no início do mês estamos começando agora a falar sobre jejum. Geralmente nós começamos com o jejum obrigatório, entendeu? Inshallah. Mas depois vamos falar sobre todos os detalhes, se Deus quiser, inshallah. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu acho que nossa aula acabou agora. Temos outra aula. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.